Alô, meus amigos, o RB Notícias Especial de hoje recebe um dos principais nomes da magistratura brasileira, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Nelson Calandra. Nós vamos agora acompanhar um pouco da trajetória do Dr. Calandra. Henrique Nelson Calandra nasceu em julho de 1945 em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Se tornou bacharel pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, turma de 1974. Ingressou na magistratura como juiz substituto, nomeado para a 10ª Circunscrição Judiciária, com sede em Pirassununga, em 1980. Atuou nas comarcas de Osasco, Buritama, Jales, Suzano e São Paulo. Foi juiz do 2º Tribunal de Alçada Civil e do Tribunal de Alçada Criminal. Em 2005, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi também presidente da Associação Paulista de Magistrados e da Associação dos Magistrados Brasileiros, exercendo estes cargos com grande seriedade, ética e responsabilidade. Em 2015, deixou a magistratura e se despediu do judiciário. Doutor Calandra, muito prazer em tê-lo aqui conosco, estamos bastante honrados com a sua presença e eu me vejo aqui aproveitando essa oportunidade para saber da sua experiência como juiz de primeira instância. Muitas lembranças de Buritama, de Jales. Verdade. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos telespectadores, aqueles que nos veem, ouvem, e eu cumprimentar você, irmão, porque Hermano Henning é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro e eu tenho muito orgulho do jornalismo brasileiro a partir do exemplo que eu tenho com você e com outros grandes expoentes que nós tivemos aqui a traduzir a realidade diária para a história do Brasil. E esses jornalistas que são muito mais do que relatores de uma realidade posta, são historiadores dos dias de sempre, eu fico muito feliz de poder vir aqui e contar que a minha vida começou como juiz na comarca de Pirassununga, e eu me lembro que um senhor muito idoso, já mais de 80 anos, né, crime de ameaça, eu era juiz substituto ainda, e ele chega para mim e crime de ameaça. O núcleo do crime de ameaça é o pavor da vítima, né? E o seu João tinha 80 e muitos anos, né? E eu cheguei para o seu João e falei, seu João, o que o senhor sentiu quando o réu está aqui presente apontou uma arma automática engatilhada no seu nariz? Nada, meu filho. Eu falei, nada? O senhor não tem medo de é chamado parabelo na época, era um canhão, era um canhão. Aí ele falou, não, meu filho, eu não senti nada. Eu falei, não sentiu nada como, seu João? Eu não tenho medo de arma de fogo engatilhada. Na minha vida, eu só tenho medo de 3 coisas. Falei, o que é, seu João? Frente de padre, traseiro de mula e língua de sogra. E a toga, né? Dizem que a gente tem que respeitar muito, né? A gente tem muita proximidade do nosso início, né? Lá pelo interior do estado de São Paulo, né? Comenta-se muito que a gente deve respeitar muito o pessoal de batina, que é o padre, e de toga, que é o juiz. É verdade. É o padre da cidade e o juiz. Há um mito, né? Uma mística em torno da figura do juiz. E eu me recordo da minha primeira comarca, assim, como juiz titular, foi Buritama, lá perto de Araçatuba. Pois é, na minha região lá. E naquele tempo era um sertão, né? Era difícil. Sertão da Volta 40 anos atrás, né? E aí fui interrogar um estelionatário, né? Eu, muito jovem, eu tinha o cabelo assim, bem curtinho, estilo militar, e magrinho, e interrogando o estelionatário, ele simulou um ataque epilético, se jogava no chão, babava. E lá em Buritama não tinha pronto-socorro, o delegado estava de licença, não tinha o que fazer para socorrer o coitado do homem. E aí ele rolou, o senhor não está vendo que eu sou doente? Eu falei, pois é, seu escrachinho, eu estou vendo que o senhor é doente mesmo. Pois eu tinha já até separado 20 centavos, naquele tempo do Cruzeiro, tinha até separado 20 centavos
que é o valor da multa para não ter que prender o senhor. Mas já que o senhor está dizendo que é doente, o senhor confirma que o senhor é doente mental e irrecuperável? Sim, senhor, doutor. Falei, então, o meu escrevente tinha 14 anos, naquela época, 14, 15 anos, o Joãozinho. Joãozinho, escreve aí que ele está declarando que é doente mental irrecuperável e pode expedir a guia para o manicômio judiciário para ele ficar internado e nunca mais sair de lá. Aí ele dá um pulo na cadeira e diz assim, pois é, doutor, bem falava que o senhor fazia milagre antes de eu chegar aqui, o senhor acabou de me curar, pode perguntar o que quiser. Então a gente tem essas Mas essas coisas. A carreira do juiz é muito bonita, não é? A gente tem essas abraçou coisas. A sua carreira com muito entusiasmo, desde o início. Não é? A gente tem essas coisas hilárias, né? E tem coisas trágicas também. Porque, irmão, eu como presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, eu tive que fechar, por exemplo, o caixão da Patrícia Scioli, que foi assassinada com 21 tiros lá no Rio de Janeiro, e isso me chocou muito. Eu e minha esposa, Lucy Calandra, estivemos lá e consolamos as filhas, abraçamos os familiares, junto com a Renata Gil, que acabou de concluir o período como presidente da MB, a primeira mulher presidente da MB, e ali foi um crime de ódio, de discriminação. E essas coisas são trágicas. E vão se somando à carreira. Exato, exato. Eu também, ainda aqui no estado de São Paulo, tive que atender a família do Machado Dias, meu colega, Antônio José Machado Dias, que foi covardemente assassinado por uma organização criminosa. Então eu tive que não só providenciar o sepultamento dele, como ajudar a família, pedir escolta, ajudar a família para trazer os filhos deles para São Paulo. O menino dele foi agora empossado como juiz substituto, tal qual o pai, nesse ano de 2023. E, para mim, são episódios muito difíceis. Você esteve ligado, porque, bom, no começo um juiz, quando vai para uma pequena comarca do interior, a comarca é criminal, faz civil também, trabalhista, trabalhista, não é? Naquela época a gente trabalhava também com a jurisdição trabalhista, porque não haviam tantas junta de conciliação juntas, na própria. Não havia, e nós em Pirassununga eu tive que julgar uma reclamação trabalhista com 500 reclamantes e todos reclamando individualmente, porque a empresa de lá havia falido. E o juiz sempre sozinho, não é? No máximo com o escrivão ali. É uma situação difícil. Eu tive que julgar 500 reclamações trabalhistas num dia só. Então, doutor Calandra, nós vamos continuar conversando sobre a carreira na justiça de um juiz de primeira instância para chegar ao ponto que o senhor chegou como desembargador, e vamos também conversar sobre a situação atual deste nosso país, que está vivendo um momento aí, né, bastante importante da sua história. Mas nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Nós estamos conversando aqui com o doutor Calandra, que é desembargador, o doutor Nelson Calandra, fazendo uma conversa ao vivo aqui no nosso RB Notícias. Nós voltamos daqui a pouquinho.